Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Momento FI, onde você aprende tudo sobre fundos imobiliários. E agora nós vamos falar o que está acontecendo com os fundos imobiliários, que ó, estão caindo forte. Será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? Como que a gente analisa esse momento? Então você vai saber tudo hoje aqui, até porque tem gente que está aí desesperada. Fala, meu Deus, meus fundos estão caindo, o que eu faço agora? Agora eu vou te mostrar tudo nesse vídeo de hoje. Então vem comigo. Eu vou começar aqui com vocês falando aqui um pouco do IFIX. O que é o IFIX? Ele é o índice de fundos imobiliários. Então é uma cesta para a gente tentar entender um pouco mais como que está se comportando o setor de fundos imobiliários. Então vamos lá. No ano, tá feio. No ano caiu 1,64%, sendo setembro e outubro os piores meses. Então quem está sentindo muito esse impacto é por conta dos últimos 2 meses, que em setembro caiu 2,58% e agora em outubro já está caindo 1,48% em apenas 8 dias. E aí dá um desespero de fato. Meu Deus, e agora o que eu faço? Só que esse é o principal momento para você adquirir cotas. Sempre no momento de baixa, porque não tem como a gente adivinhar qual vai ser a maior baixa. Pode ser que em novembro caia mais 2, dezembro caia mais 2, e aí tem oportunidades melhores de entrada. Mas o mais importante que eu vejo aqui para vocês é olhar para o longo prazo. Uma construção a longo prazo. Eu sei que é uma conversa difícil, porque a gente analisa e vê todos os dias ali o fundo e vê ele caindo, mas esse é o jogo que a gente chama de jogo da psicologia financeira. E ganha o jogo do mercado quem tem o melhor psicológico, que é quando todo mundo desesperado, vendendo, que caramba, os fundos caíram, vendo. São as pessoas que compram estes fundos a um preço mais barato e aproveitam o mercado. Então grandes investidores aproveitam e compram na baixa, porque o foco deles é olhando para o longo prazo, olhando possível para a sua aposentadoria. Pô, para minha aposentadoria eu quero ter um máximo de cotas de fundos. E como que você consegue mais cotas? Pagando mais barato. Não adianta eu querer, agora os fundos imobiliários estão lá em cima, eu começo a comprar um monte, eu vou comprar menos cotas, porque se uma cota se valorizou, ela tá cara a cota. Eu vou pagar mais caro para ter o mesmo aluguel, o mesmo dividendo. Então não faz sentido. Então hoje é o melhor momento para você comprar cotas, porque você compra mais cotas e recebe mais dividendos porque as cotas estão desvalorizadas. Esse é o momento. Então esse momento aqui, para um grande investidor, ele comemora. Hora de comemorar, vou comprar mais cotas, vou encher minha carteira de cotas de fundos imobiliários. E olha como a queda foi feia, né? A gente está falando aqui, ó, 2 de setembro, estava aqui, ó, o IFIX. E ele despencou realmente. Vamos pegar o gráfico de um ano para a gente entender. Esse é o gráfico de 6 meses, o gráfico de um ano, ó. Ele está voltando lá para o patamar lá de dezembro de 23. Então quem comprou aqui nesse patamar aqui está sofrendo bastante. Ah, mas Fábio, comprei nesse patamar e agora? Agora você continua comprando. Você continua comprando e adquirindo cotas. Lembrando que o ideal é que você entre em fundos mais seguros. Eu sempre gosto de trazer aqui os principais fundos. Vocês não vê falando de fundos que tem menos de 1 milhão de liquidez diária, fundos menores. Por quê? Porque eu sei que no momento desse de queda como esse, talvez o fundo nem se recupere mais. Agora os fundos grandes, os gigantes que eu trago para vocês, sim, eles vão sofrer, mas eles vão se recuperar, porque são os primeiros que os investidores olham, estão mais consolidados. Então eu vou trazer alguns para vocês. O HGLG1, ele é um baita exemplo, olha isso. Ele está se mantendo em 1 de PVP. É difícil esse fundo chegar a 1 de PVP, que é o preço e valor patrimonial. É difícil. Então, quando chegar nesse patamar, tem que aproveitar. No ano, ele está subindo 7,47 nos últimos 12 meses. Então, quanto o mercado está em queda, ele está se segurando. Por quê? Porque ele é um fundo de proteção. As pessoas quando entram em fundo imobiliário muitas vezes ficam olhando aqueles fundos lá que tem, nossa, esse fundo rendeu 30%, 40% e aí enche o carrinho com fundos imobiliários que não tem muito futuro. Que, esse aqui está pagando um dividend yield muito alto. Não faz sentido. Para você que quer correr muito risco, tudo bem, mas não é o que eu acredito, que é o que eu não faço meu perfil. Eu não entro em fundo pequeno. Eu espero fundos, se o fundo é bom, ele vai se consolidar. Ele vai entregar boas rentabilidades, ele vai fazer novas emissões, então vai entrar novo dinheiro e aí ele vai crescendo. E aí eu entro. Por quê? Porque eu valorizo o meu dinheiro, eu estou olhando o jogo de longo prazo.
Então, o HGLG11 é um fundo muito bom para o longo prazo. Nota que ele sofreu. A gente pega aqui a cotação padrão. A gente vê numa queda, porém é um fundo que sofre muito pouco. E ele a 1 PVP é um fundo muito interessante. Vale lembrar que a Selic ela deu uma alta. Então ela saiu lá de 10,5 e voltou a subir para 10,75. E a inflação, e até vou passar para vocês, com a alta da inflação, foi para 4,42, anunciado hoje no dia 9/10, gera pressão. O que é a pressão? Seguinte, o Banco Central, ele utiliza o instrumento de juros, então ele usa os juros para controlar a inflação, que ele dá o seguinte recado para vocês investidores. Ele fala o seguinte, ó: pessoal, precisamos controlar a inflação, precisamos controlar os preços que estão subindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir os juros para vocês pararem de consumir. Deixe seu dinheiro guardado, não vai consumir agora, não vai investir na empresa agora, deixa seu dinheiro guardado. Para quê? Para que diminua o consumo e aí os preços caem. Esse é o recado. Então, quando a gente está no momento de uma inflação alta, lembrando que o Banco Central tem uma meta e o teto dessa meta neste ano é 4,5. Então, ele está ali, ó, está quase ali. Se forçar um pouco, ele já sobe. Ele já passa a meta. E passar a meta é ruim aqui nesse caso, tá? Porque ele tem que estar numa banda nesse ano de 1,5% a 4,5%. Tá? Ele tem que estar nessa banda. Então, ele tem que entregar uma inflação de 1,5% a 4,5%. Acima disso, ele vai ter que justificar o porquê que eles entregaram a meta. E está muito próximo disso, 4,42. Então não tem espaço para cortar juros. Tem gente que fala, cortar juros, não tem como cortar juros, até subiu. A gente vê um movimento contrário no mundo. No mundo os juros estão caindo. No Brasil não, os juros estão subindo. Por quê? Muito gasto fiscal, muito gasto fiscal, uma má administração do dinheiro público. Isso faz com que tudo fique mais caro. Isso faz com que aumente o risco Brasil. Vamos trabalhar com pessoas. Vamos entender uma pessoa muito endividada. Se você vai emprestar mais dinheiro para ela, você vai cobrar uns juros maiores. Você fala, cara, mas você está bem endividado. O risco é alto de emprestar mais dinheiro para você. É o que está acontecendo com o Brasil. Então o Brasil está endividado. E aí a gente está, ao invés de a gente cortar gastos, ir para o momento de cortar gastos, não, a gente está aumentando os impostos. E aumentar os impostos afeta a atividade econômica. Então o Brasil está num caminho que não é tão legal. E isso vai refletir nos ativos nossos. Então, por isso que eu trago aqui, ó, os juros subiram e vão continuar subindo, provavelmente porque eles têm que controlar a inflação. Se o Banco Central ele diminui os juros, ele corta os juros, a inflação dispara, os preços sobem. E você sabe que é muito ruim os preços subirem. Então, esse movimento dos juros subindo, preços ali se mantendo, inflação não conseguindo derrubar no primeiro momento, derruba os fundos imobiliários, derruba as ações. Porque o investidor olha para os juros e fala, caramba, os juros estão pagando muito, por que eu vou correr risco em fundo imobiliário? E aí é o momento que as pessoas resgatam. E aí os fundos caem. Só que é o momento de quem olha para o longo prazo aproveitar essa queda e comprar mais. Outro fundo, BTLG11, também se mantendo, variação 7,34%. Um PVP de 0,95, fundo de galpões do BTG. É um outro fundo olhando para o longo prazo. Mesmo com o caos acontecendo, estão segurando, estão se mantendo. Caíram um pouco, dando oportunidade de entrada. Porque galpão tende a sofrer menos oscilação do que, principalmente, quando a gente olha para lajes corporativas, são escritórios, sofrem muito. E o shopping está sofrendo um pouco mais também. Então, você quer algo mais seguro dentro de fundo imobiliário, olha para galpões. BTLG11 e HGLG11. Olhando para os shoppings, a gente vê o XPML11, que é o fundo que eu gosto de trazer aqui. Está subindo 6,83 nos últimos 12 meses. Então, um fundo que caiu, sim, sofreu. Voltou para 0,90 de PVP. Ou seja, oportunidade de você entrar para o longo prazo, comprar, ampliar o número de cotas. Então, estou falando aqui de um INFIX que está despencando, ou seja, o índice de fundos imobiliários que está despencando, e os fundos aqui estão segurando os principais. Aí um mais apimentado é o VISC11. Olha o que aconteceu com o fundo mais apimentado. De shopping também. Então, XPML11 é de shopping, VISC11 é de shopping. Só que VISC11 tem um risco maior. Risco versus retorno. Tem um potencial de retorno maior, porém um risco maior.
e nota como esse fundo sofreu bastante. Olha a queda aqui, ó. Então, em momentos como esse, esses fundos maiores que eu estou trazendo para vocês, o HGLG11, BTLG11 e XPML11, seguram melhor. Já os outros fundos, eles sofrem muito. Então, se você está com a sua carteira de fundos despencando ou caindo muito, é porque você tem muito ativo bem arriscado. Ou, pelo menos um pouco mais arriscado do que esses que eu trouxe para vocês, que são os que eu mais falo aqui, tá? Então, quando eu entro em fundo imobiliário, eu tenho que pensar no longo prazo. E se eu estou pensando no longo prazo, eu vou comprar fundos imobiliários mais consolidados, que sofrem menos no longo prazo. Por isso que esses 3 fundos aqui, vou até tirar o VISC11, ó, XPML11, BTLG11 e HGLG11, fazem sentido para estratégia. E aí você pensa da seguinte forma: está caindo, estou sofrendo, psicologicamente é muito ruim ver queda, porém, para o bom investidor, que é você, que está querendo se tornar um ótimo investidor, o seu foco, a sua mentalidade é a longo prazo. É adquirir o máximo de cotas. Quando você adquire essa mentalidade, você fala o seguinte: que legal, agora eu vou poder comprar mais cotas pagando menos. Por quê? Lá na frente, cada aluguel que eu recebo é por número de cotas. Quanto mais cotas eu tiver, mais aluguel eu recebo. Então, para eu comprar mais cotas, é melhor que esteja desvalorizado neste momento. Porque você não está no momento de colheita. O momento de colheita vai ser lá na frente, está no momento de plantio. O momento de plantio é muito importante comprar o máximo de cotas. Aí sim, no momento de colheita, é legal que esteja valorizado. Que é lá na frente. Então, aproveita esse momento para olhar para fundos imobiliários de uma forma melhor, para sofrer menos, tá bom? Então, momentos fundos imobiliários vêm aqui para te dar tranquilidade e te falar que você é um baita de investidores e bons investidores pensam no longo prazo e aproveitam para adquirir cotas mais baratas, sofrem menos. Você vê investidor de imóvel, o cara que compra imóvel físico, o cara aproveita momentos ruins de crise para comprar um monte de imóvel, porque depois fica bom. Quando fica bom, pode ser daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 6, daqui 10 anos, ele vai colher e muito esses frutos. Então tem que ter paciência, aproveitar os momentos de queda e não sofrer. E não descarregar, porque eu sei que tem muita gente que olha para aquela queda e fala: caramba, eu vou vender mais, eu vou me desfazer, estou perdendo dinheiro. Não, não pense dessa forma. O imóvel tem valorização e desvalorização. E quando a cota cai, é um bom momento para comprar e não para vender. Claro, dependendo do fundo imobiliário. Se você colocou em fundo imobiliário aqueles que eu falo para não colocar, aqueles mais arrojados, onde você só olha dividend yield, ferrou. Sai dessa, sai dessa. Porque são fundos que às vezes até quebram, não se recuperam. Agora os fundos que eu trago aqui são fundos pensando para o longo prazo, que é o perfil que eu gosto de trazer aqui. Fundos mais conservadores. Tá bom? Então para o nosso vídeo de hoje, isso, eu queria trazer esse recado. Lembrando que toda semana tem sorteio aqui para vocês. Então vocês ganham muitos prêmios aqui no Pobre Show. Aliás, o Pobre Show é o canal que dá mais prêmios para você, investidor, aprender e também ganhar prêmios. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau!